Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao RaioConcast, o podcast dedicado a gestores de marketing, e-commerce e empreendedores. Então esse podcast tem o objetivo de fazer você a vender mais. Vocês devem estar estranhando, né? Que quem é o nosso host aqui é o Felipe, mas estou aqui como co-host assumindo aí a posição dele hoje com um convidado muito especial, que é o Odair da Rosa, sócio e diretor comercial da Magazord. Hoje o bate-papo vai ser sobre como que a gente faz a digitalização da indústria através do e-commerce. Seja bem-vindo, Odair. Eu também antes, né? Tem aqui o co-host aqui. Não esquece de mim, não. O Alan Ruckenbach, que também é sócio e head de vendas aí da Ciclo E-Commerce. Boa. Bem-vindo, Perfeito. Odair. Obrigado, agradeço o convite aí. A ideia é poder trocar várias figurinhas aqui, né, de como que a indústria pode estar aproveitando melhor o e-commerce e como que é esse processo de digitalização que está ficando muito forte dentro da indústria. E vamos trazer algumas ideias aí que a gente vem vendo. E a gente anotou, foi trocando figurinha, vários pontos que dá pra gente discutir. Antes de mais nada, né, o que eu quero ressaltar para vocês? Se você é um gestor, um dono de e-commerce que fatura a partir de R$300 mil por mês, está com suas vendas estagnadas, precisa adquirir mais clientes de forma otimizada e também fidelizar a base de clientes, não esquece de entrar em contato com o pessoal da Ciclo E-Commerce, os nossos especialistas. Vai ter o QR Code aqui, ó, do lado direito aqui para vocês acessarem. E se você estiver ouvindo através do Spotify, não esquece de acessar www.cicloecommerce.com.br. Bora, vamos seguir lá o bate-papo? E aí, Alan? E aí, beleza? Agora nós dois e... Pior que a gente não pode nem fazer feio, né? Porque senão o chefe briga. Pô, mas show de bola. Cara, comenta um pouquinho sobre a Magazord, como que tem sido esse processo, né? Pra gente introduzir aí, como que tem sido essa camada de ajudar a indústria a se digitalizar através do e-commerce. O que você pode introduzir aí? Gente? Legal, acho que pra gente foi algo natural, assim, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvemos a tecnologia, a plataforma de e-commerce, né? Para quem quer vender pela internet, para quem não conhece ainda a Magazord. E pra gente foi algo natural a partir do momento que a gente colocou o nosso produto no mercado. Como a gente está localizado lá na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, né? Uma região super industrializada, né? Que tem muita indústria mesmo. E os nossos primeiros clientes acabaram sendo a indústria. Né? Acabaram sendo a indústria que estava lá em 2016, querendo buscar uma alternativa, né? Num momento da economia ali meio tenso, estava querendo buscar uma alternativa para canais de venda e começaram a ver a nossa tecnologia, que na época a gente utilizava para uma operação interna, né? Que a Magazord nasceu dentro de uma operação de e-commerce. Que legal. Então ela foi criada, né? A tecnologia foi criada dentro de uma operação de e-commerce e eles começaram a procurar a gente para saber que tecnologia que a gente estava utilizando. E aí foi aonde a gente começou a atender os primeiros clientes. Então, para a gente foi muito natural, porque as indústrias foram os nossos primeiros clientes, na verdade. Principalmente a indústria têxtil, que é muito forte lá na região. Né? Então, foi uma dor, a tecnologia ela surgiu de uma dor da própria operação, então. Justamente. A gente foi a operação da Cissa Magazine. A gente não era indústria, a gente era um revendedor. Né? A gente tinha uma operação de venda de smartphones, principalmente, era o produto-chefe, assim, que cresceu muito, né? A gente começou uma operação lá fundada pelo Jais Pelanioná em 2010. E ali de 2010 até 2016 teve um salto muito grande, assim, na operação. E chegou um momento ali em 2014 que o Jason começou a ter muita dor com a tecnologia que ele utilizava. E ele participou de algumas missões para fora do país. Tinha uma moda naquela época de internalizar a tecnologia, né? E aí ele começou a pensar, vou começar a reunir algumas pessoas aqui, vou criar minha própria tecnologia para atender as minhas demandas. É que na época não tinha essas plataformas SaaS, né? Que hoje em dia, quem não sabe o que é SaaS, né? É Service as a Service. Isso. Que é uma plataforma, cara, que você assina lá, assinatura lá, a tecnologia, você tem um time robusto por detrás tocando, sem precisar ter um time interno. Mas legal, não conhecia a história completa. Mas quando que foi o ponto de virada, por exemplo? Tá, beleza, eu sou lojista agora... Foi ali em torno de 2015, 2016, né? A gente pode dizer que a gente aproveitou uma onda muito boa, assim, do mercado de e-commerce, principalmente com a popularização do smartphone ali no começo da década, né? De 2010 ali, todo mundo começou a ter smartphone, foi a virada. Então teve um boom muito grande ali, mas depois esse mercado começou a ficar muito saturado, com uma margem muito baixa. E aí também começou a ter essa busca das empresas. Que tecnologia que vocês utilizam no e-commerce de vocês? E aí o Jason, né, que é um dos fundadores,
teve a sacada, pô, acho que eu tenho um produto aqui na mão que eu posso começar a comercializar. E aí a gente começou a fazer a comercialização da plataforma como tecnologia ali por volta de 2016. Mas a primeira se manteve ou virou a chave só Magazord? Não, aí a gente continuou com a operação de e-commerce até 2020. Ah, tá. Aí em 2020, que daí foi a virada de chave mesmo para a Magazord, né? Porque daí veio a pandemia, a gente viu que o nosso produto também estava muito bem validado, muito bem construído. Até aquele momento, só para vocês terem uma ideia, assim, de 2016 até 2020, a gente tinha em torno de 120 clientes utilizando a Magazord. E hoje tá... Hoje a gente está mais de 2.100 clientes. Nossa... Mais de quase 2.000% de então teve um crescimento muito grande, porque daí também a gente começou a ter um esforço comercial ali muito grande em cima da tecnologia da Magazord. E aí em 2020 a gente também decidiu descontinuar a operação de varejo, né, e focar só na tecnologia. Basicamente você mudou o tipo de modelo, você foi lá para a parte de varejo, e-commerce e depois virou um SaaS, né? E justamente. Aí como que foi essa administração dessas dores? Porque imagino que tenha dores diferentes, né? Eu tinha a dor de ser lojista, para agora ter uma operação SaaS que são dores diferentes. Né? Assim, foi uma pivotagem completa, assim, de modelo de negócio, assim. A gente aproveitou muito dos colaboradores que tinham na operação da Cissa para a base de colaboradores inicial da Magazord, né? Mas foi uma mudança bem brusca, assim. Foi uma mudança que, de fato, descontinuou um modelo de negócio para outro. E, assim, o que a gente vê e o que a gente pôde aproveitar muito bem, né, dessa história é que a gente trabalhou com uma operação que cresceu muito, a operação da Cissa Magazine. Em 10 anos de operação, ela vendeu mais de R$1 bilhão na internet, então foi uma operação bem grande, e onde a gente pôde estruturar muito bem a tecnologia da Magazord hoje para atender os nossos clientes. E depois também muito validando com esses outros 120 clientes que a gente atendeu, né? Foi uma tecnologia que foi crescendo, que foi se amadurecendo com esses clientes que a gente atendeu. Acho que, assim, a gente nunca fala de sorte em negócios, né? Mas a gente levou uma sorte danada de ter um produto muito bem maduro, muito bem estruturado e validado em 2020, quando o mercado precisou muito da tecnologia para o e-commerce. No lugar certo, na hora certa. Justamente. E naquela época, qual que era o desafio principal que vocês viram? Em 2020? Acho que, assim, o principal desafio naquele momento foi, primeiro, estruturar time para dar conta da demanda, porque começou a aparecer uma demanda muito significativa, então teve um desafio nesse sentido. Depois entendendo que algumas coisas que a gente, por exemplo, tinha desconectadas da operação, elas precisavam estar juntas. Por exemplo, a gente tinha a Magazord, a gente tinha a MagaPay, que eram soluções separadas, que era uma solução de pagamento e uma solução de tecnologia. E ali em 2020, com o aceleramento, vamos dizer assim, aceleração, né, da operação, a gente viu que fazia sentido unir, tá tudo em uma única solução. E foi onde a gente também viu que começou também a ter um olhar para construir algumas outras coisas. Eu entrei lá na Magazord 20 dias antes da pandemia. Então também foi tipo assim, eu entrei lá para tocar uma operação que era um fundo de investimento para investir em startups ligadas ao ecossistema de e-commerce. E aí ali, durante aquele ano ali de 2020 que a gente estava entendendo o que estava acontecendo, a gente também fez algumas iniciativas de investir em algumas startups que hoje são produtos que estão dentro da tecnologia da Magazord. Por exemplo, o sistema de antifraude que a gente tem hoje proprietário nosso, foi uma startup que a gente construiu durante a pandemia e depois validou ali e colocou lá dentro, que era uma dor que a gente via dos nossos clientes. Então a gente sempre trabalhou muito em cima da dor dos clientes, sabe? Porque principalmente, por exemplo, você falou 2020 na pandemia. Eu fico imaginando, por exemplo, você tinha até ali 120. O número cresceu absurdamente porque foi uma corrida para conseguir vender online. Então, justamente. Como que, por exemplo, afetou muito, por exemplo, a trazer gente para o time? Porque eu acho que do que a gente vê é um dos maiores problemas e até conseguir dar conta dessa demanda de, implantar e como que era esse modelo de implantação. Até hoje, na verdade, é um grande desafio, assim, pra gente. Uma empresa que hoje a gente tá com 400 colaboradores, né, na estrutura da Magazord. Naquela época era quantos? A Magazord, acho que em 2000 antes da pandemia, tinha 35 colaboradores. E no final do ano, a gente terminou com 100 colaboradores. Então, tipo, só ali praticamente triplicou o número de pessoas. Foi um processo de
estamos com vaga aberta, precisamos de pessoas, vamos trazer. Só que acho que o que ajudou muito é justamente ter o produto muito bem já estruturado, sabe? E ter uma dinâmica de depois colocar as pessoas lá, treinar, capacitar e fazer acontecer. Uma coisa que ajudou muito foi justamente as pessoas que trabalhavam na operação da Cissa, que eram pessoas que trabalhavam já com a estrutura, com o produto Magazord, foram as pessoas que a gente depois capacitou para ajudar a implantar, para ajudar a dar suporte, né, para ajudar na nossa área de sucesso do cliente, que a gente começou a construir naquela época ali também. Então, isso ajudou bastante, sabe? Essas pessoas que antes trabalhavam numa operação do varejo físico, que tinham conhecimento da plataforma, que usavam a plataforma no dia a dia, viraram pessoas que a gente colocou para ajudar os nossos clientes na implantação. Pô, animal. E entrando, né, nessa parte da indústria em si, então, pô, vocês saíram lá de 120 clientes para 2.000 e tantos clientes. Como que você... Acredito muito que vocês têm autonomia para falar sobre isso, né? Como que a gente introduz a indústria dentro do e-commerce, tipo, não só colocar a loja no ar, né? Mas Sim. como que a gente capacita e o que você enxerga de passo a passo para conseguir digitalizar uma operação, né? Uma coisa que a gente... Hoje, acho que se a gente for pegar em média, a gente deve ter da nossa base de clientes... Quase 70% deve ser a pessoa que fabrica e vende o produto. Uma marca própria. Com a marca própria, né? 70%? Quase 70% deve ser esse perfil de negócio, sabe? Uma coisa que a gente olha muito, assim, desde a nossa conversa lá no início com o cliente, já desde a etapa comercial, assim, sabe? Entender muito bem o produto, né? Que ele vai trabalhar, que ele vai buscar colocar na internet, que ele vai colocar ali no mercado. Acho que essa é uma coisa que a gente se preocupa muito de entender. Se ele tem dominância, se ele entende do produto que ele está vendendo. Acho que esse é um ponto essencial, assim. E entender se esse produto também tem diferenciais que vão ajudar ele na venda, né? E aí também tem que entender de modelo de negócio, porque o diferencial hoje na internet pode ser por várias frentes, assim. Você pode ter um diferencial ali, principalmente na indústria, que você tem a estrutura de operação, você pode ter o diferencial de preço. E essa vai ser a tua estratégia para trabalhar dentro do online. Consegue queimar mais margem ali. Você consegue, como você consegue ter uma margem, você consegue trabalhar melhor essa margem, né? O diferencial pode ser preço. A gente tem um monte de cliente que o posicionamento de negócio dele, o modelo de negócio dele, a proposta de valor do negócio dele é preço. Né? Ele vai trabalhar em cima daquilo ali, em toda a comunicação, em todo o posicionamento, da forma com que ele vai buscar o cliente nesse formato. Assim como tem os clientes que vão trabalhar a diferenciação, né? Que vão trabalhar o branding, que vão trabalhar uma outra forma de se posicionar também. Aí eu gosto de falar muito dos nossos clientes de imóveis, que aí vão olhar para o design do móvel, que vão pensar uma característica diferente do móvel, e aí também vão se posicionar de outra forma também, que não seja só por preço, mas por um produto diferenciado, né? Então, esse é um fator essencial, assim, entender muito bem o modelo de negócio e principalmente estar disposto a bancar esse modelo de negócio, né? Uma coisa que a gente às vezes encontra é um empreendedor, e aí acho que fica uma dica, que é justamente se você vai definir trabalhar por um modelo de negócio, seja preço, seja design, tenha um plano claro sobre essa forma de atuação. Às vezes a gente vê as pessoas querendo mudar de modelo no meio do caminho, e geralmente isso não dá muito certo, sabe? Então, quando a gente vê que o empreendedor está um pouco indeciso nesse aspecto, a gente tenta dar uma direcionada. Como que você vai se posicionar? Qual que é a sua estratégia? E isso vai desde a nossa abordagem comercial, de entender muito bem isso, e aí entra em outras camadas também, né, como estoque, né, que é algo importante. Como é que é a tua cadeia de produção? Você dá conta? Você tem demanda para vender online e estruturar esse processo dentro da tua indústria? Esse é um ponto importante de entender também. E o nosso time lá de relacionamento, depois que o cliente já lançou, tem um acompanhamento muito significativo, assim. De principalmente tentar ajudar e entender... principalmente o mindset, às vezes, daquela indústria. Porque a gente tem uma característica legal lá na Magazord, que a gente pegar muita indústria que tem a visão aberta, assim, para implantar o e-commerce, mas tem muita gente que quer fazer uma transição. O que seria esse quer fazer uma transição? Quer deixar tudo online ou não? Quer deixar tudo online, que é um grande desafio, né? Mas que
muitas vezes ele tá querendo entrar no online sem entender como funciona o online, sabe? Ele tá querendo fazer essa transição. Né, eu diria que é um outro jogo, né? Mas você precisa entender como que funciona canais de aquisição. Justamente. Eu tava conversando com o Thiago da Cubo, né? Que é uma empresa de fulfillment, logístico. E ele pega bastante, lá tem bastante cliente que é marca própria, indústria, e aí ele comentou um pouquinho sobre, cara, essa dificuldade dele entender, né? Pô, você tem a relação ali no B2B ali com o seu distribuidor, com o seu varejista, né? Geralmente os varejistas maiores, ou você tem um representante comercial. É uma outra relação, meio que você vai quebrar, né? Isso, você vai acabar lidando diretamente com o consumidor final. Aí você tem que estar aberto o feedback sincero do cliente. Vai ter que estar de olho no Reclame Aqui. Né? Isso eu pego o exemplo do meu pai, que vendia todo físico, aí daqui a pouco vende no Mercado Livre, o cliente fala alguma coisa, já fica bravo. Tem que fazer isso, fica bravo. Sim, o cliente tá errado. Outra questão, tipo, o cara não vai falar agora na sua frente, vai falar ali, não adianta ficar bravo. Tem outro tipo de comportamento. Eu acho que hoje o grande ainda empecilho de a indústria adotar ainda mais, né, o digital ainda é muita gente presa ao medo, né, do conflito de canais. Né, e é um medo muito razoável e tem que ser levado em consideração. Né, porque acontece muito com isso. Porque vamos pensar assim, o modelo de negócio da empresa, principalmente essa que quer fazer a transição, ela foi estruturado, baseado e organizado para atender aquele primeiro modelo, né, de organização de canal, né, de venda, que seja por representante, por franquia, por loja física. E são lotes gigantescos, né? E que é o modelo que sustenta o negócio até hoje. Então ele tem que ser levado em consideração na análise a partir do momento que tu vai criar esse canal direto com o consumidor. E aí tem algumas estratégias que as empresas podem utilizar para tentar minimizar esses conflitos. Uma coisa que é muito importante dependendo do porte da empresa, é ter uma política de preço muito clara. Né? Você ter uma definição de política de preço. E aí isso é uma coisa muito interessante que a gente vê com alguns clientes nossos, né? Que, por exemplo, eles fazem uma definição de preço e essa definição de preço é um preço mais alto, né, do que o revendedor dele vai vender, muitas vezes na internet ou no varejo físico, mas que mesmo assim ele tem um ótimo sucesso de vendas. E aí isso, para mim, é a base para afirmar para muitos outros lojistas, empreendedores da indústria que querem criar canal, que muitas vezes o cliente que compra dos outros canais que você já tem estruturado não vão ser os mesmos clientes que você vai vender pela internet. Então, existe esse medo, porque é o medo aqui do canal estruturado, né, que vai tirar o cliente, mas o impacto é muito insignificativo, às vezes, pelo potencial de ganho que você tem quando você estrutura o seu canal de 2C, sabe? Isso a gente viu em diversas empresas, em diversas indústrias que estruturar o seu canal digital, criaram, às vezes, um pouco de caos aqui nos outros canais, mas que no final das contas... Mas acho que também tem a questão tipo de maturidade, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo, você tem uma grande indústria, ela já vende, exporta, já tem tudo isso. Só que aí quando vai implementar, por exemplo, tá meio que implantando por força de mercado. O mercado tá falando, tem o concorrente aqui, eu vou colocar... Beleza, coloca isso e a partir do momento aquele canal ele não engrena. Sim. Ele não vai. E às vezes, por exemplo, tem a resistência própria interna. Às vezes tem, sei lá, coloca lá, vou montar a área, puxa um analista aqui, puxa alguém, faz esse canal dar certo. E tem os desafios para conseguir explicar, essa pessoa ter a maturidade, ela explicar, ela conseguir todos os recursos para conseguir ter aquele canal vingando. E também, aí ele vai fazer uma comparação. Ele vai falar, por que eu vou investir aqui, sendo que aquele canal ali eu já vejo. Se eu colocar esse R$1 que eu vou colocar aqui nesse e-commerce, se eu colocar lá no outro, eu vou... Olha, eu gosto de dizer assim, quando a gente fala de grande indústria, principalmente em que o e-commerce ainda é um pouco desacreditado, as pessoas que trabalham naquela área, assim, elas às vezes são... guerreiras, assim, sabe? Porque... Mas é curioso, eu sempre fico pensando assim, se a gente tem várias pesquisas, tipo, vamos colocar o e-commerce crescendo 2 dígitos, cada vez mais operações implantando,
vamos colocar investimentos direcionando sempre para a parte do digital, e-commerce crescendo, as plataformas principais, a gente vê Mercado Livre, vê diversas outras, e mesmo assim, com essa parte de existência, o que falta? Assim, o que eu mais vejo é justamente assim, é a indústria que estrutura, mas não dedica orçamento. Porque precisa de investimento, né? Você só criar o canal online ali e não destinar orçamento para que contrate uma boa agência, né? Que tenha ali um apoio para a estratégia. O próprio investimento, né, no marketing em si, né, de investir em tráfego pago ou investir em outras ações, CRM, influenciadores, toda a estrutura de marketing que precisa para rodar um e-commerce. Até o próprio time, né? Justamente. E muitas vezes o próprio time, que bota uma pessoa lá que acredita que vai tocar aquilo lá. Então, assim, eu acho que existe, em alguns locais, existe uma negligência, assim, com o e-commerce, tem por ter. Não é a estratégia principal. Até que talvez aquele colaborador vai lá e mostra, prova que consegue dar certo e que é um canal rentável e que vai se tornar parte interessante da estratégia do negócio. E aí a diretoria daquela empresa começa a ter um olhar um pouco mais estratégico, sabe? Por isso que eu digo que tem gente guerreira, assim, pra provar isso, sabe? Mas, por exemplo, mesmo da parte, por exemplo, de recurso, eu acho que o principal é essa que querer ficar comparando os canais. Tipo, beleza, eu vou colocar esse ou outro. E não enxergar que ele faz parte da jornada. Ele é uma composição onde o cliente ele vai comprar. Sim. Porque, basicamente, se você não tiver presença online, beleza, aí você vai estar perdendo o público, você vai deixando espaço e vai afetar. Acho que até eu vi uma matéria falando da WePink, né? Tipo, fenômeno, tipo, online e tudo mais. Agora abre para quiosques, abre a parte física. O fato é que já tem fila, né? Já tem mais de 1.000 pessoas querendo abrir. Se é franquia? Pô, disse, era um quiosque. Essa demanda, por exemplo, para a parte que está criando off é muito pela presença online que se teve. Sim. Né? As Kardashians lá vendeu a marca por, cara, $1 bilhão. Aí a gente fala das marcas nativas digitais, né? Que acabam tendo esse modelo, né? Estruturam esse modelo de ter a sua marca própria, de ter toda a estrutura. Muitas vezes, a gente tem clientes que são legais, que são marcas nativas digitais e que, ao longo do tempo, agora eles vêm se industrializando para ter o controle da cadeia produtiva, porque eles viram que isso faz muito sentido para a estratégia, para o modelo de negócio deles. Um case bem legal que eu gosto de citar, o pessoal da Monte Leste. Eles têm eles terceirizavam antes todo o processo de produção e agora eles têm esse processo internalizado para justamente conseguir controlar melhor. E aí, porque quando você vai crescendo o seu e-commerce, você vai começando a entender aonde tá as possibilidades de você ganhar dinheiro, né? Onde é que você vai melhorar sua margem, onde é que você vai conseguir ficar mais competitivo, coisas nesse sentido. E ele foi entendendo, por exemplo, ter domínio do processo produtivo fazia muito sentido para ele. Porque, por exemplo, a cadeia, sei lá, vou ter ruptura de estoque aqui, eu demoro tanto tempo, o cliente chega na minha loja, não tem um produto, vou internalizar isso aí para ganhar velocidade. Justamente. E isso é uma das coisas mais legais da indústria, assim, que a indústria consegue ter esse melhor controle do processo produtivo, assim, sabe? Então, isso é um dos grandes diferenciais que deixa a indústria competitiva. E hoje, um modelo que muitas indústrias vêm adotando é justamente utilizar uma segunda marca, que é uma marca que não compete com a indústria, com os canais tradicionais que ela tem, mas que ela vai entrar como uma marca nativa digital, que usa toda aquela estrutura, às vezes subutilizada da indústria, né? E que eles podem estar utilizando para uma segunda marca, por exemplo. E o bom é que a indústria tem os dados, né? Para saber o que fabrica, o que vai vender. Então, conta com os dados para isso. Não sei se você conhece, tem a M. Martin, né? Que fabrica travesseiro e tal. Tem uma marca que eles desenvolveram que se chama Persona. Até comprei um travesseiro dessa marca aí. Como que eu nem era consumidor da marca. Eles criaram um blog, tem um blog deles lá, da Persona, que os caras falam tudo de sono. Era assim, só sono. Não tinha o produto em si. Aí depois, com a construção da audiência, eles criaram um travesseiro que mede a qualidade do sono. Então você deita lá, vai no aplicativo, vê a quantidade de tempo que você dorme, porque é a proposta do valor, né? Então eu criei ali toda a demanda, né, de audiência sobre aquilo e acabei porque para a indústria fica muito mais fácil desenvolver o produto. A gente está falando de uma grande... Para mim, essa é uma das grandes vantagens do D2C, assim, sabe? Que é você ter mais controle do contato com o cliente final.
Se a gente for pegar... Vamos pegar o processo da cadeia tradicional, né, da indústria. Quantos atravessadores que ela tem no meio do processo de supply chain aqui, né, da cadeia produtiva, até chegar no consumidor final? Da mesma forma, agora vamos pensar a resposta do cliente vindo, né? Se ele gostou do produto, se ele está gostando, se não está gostando da cor, quanto tempo isso demora para chegar novamente para a indústria, se chega essa informação para ela, né? Então, ou a indústria tem que ter um canal de estudo, né? Uma estrutura que vai analisar isso muito bem, ou senão essa resposta muitas vezes fica às cegas para a indústria. Quando ela tem esse canal digital, ela consegue ter uma resposta muito mais rápida. Se ela quer validar um produto, por exemplo, você consegue botar muitas vezes o produto lá dentro, começa a criar campanha, você já vai conseguir medir um tempo. A gente tem até um próprio case dentro da Ciclo, que tinha uma marca do segmento de moda que a gente via lá na busca dentro do Analytics, plus size. Eles não tinham esse produto. Se lembra, Alan? Aí criou-se, eles criaram acho que 200 produtos, testou, validou, tá, agora aquela linha ali é só plus size. Legal. E aí aumenta as vendas. Então esse que é o bom, né, de você ter o controle produtivo. Então são caminhos que a indústria pode aproveitar. A gente tem um case bem legal que é de moda íntima. A Libertari. Eles começaram nesse modelo, eles eram moda íntima, e aí, com base no feedback dos clientes, moda plus size, focaram em moda íntima plus size. E aí, hoje é o nicho que eles trabalham, sabe? Pô, legal. Por exemplo, na parte da pandemia, por exemplo, teve esse movimento da indústria para implantar. Beleza, a gente passou por esse período. Como que está esse movimento que você sente? Continua na mesma velocidade, caiu, intensificou? Eu sinto que ele ainda está intenso, eu sinto que está cada vez mais propício para as indústrias irem para o digital. Eu acho que também agora está começando a se desmistificar um pouco mais em relação aos medos e os receios que muita gente teve lá no início. Então, acho que isso tá ficando um pouco mais tranquilo, assim. Tá tendo um amadurecimento. Acho que tem mais pessoas conversando, tem mais gente falando sobre isso. Então, acho que tá tendo um amadurecimento, mas ainda tem muita gente receosa. Ainda a gente encontra, assim... que fica com medo de muita gente com medo, que ainda tem o receio dessa questão do conflitos de canal, que acredita que ainda o e-commerce é um modismo, e aí ainda tem gente incrédula, mas eu vejo que a gente tem um cenário muito interessante no Brasil, assim, para industrializar, para a digitalização da indústria, porque o mercado está ficando mais maduro. E um outro aspecto, as indústrias elas vão ter que estar evoluindo no sentido de se manterem competitivas no mercado. O nosso mercado ele está ficando mais competitivo. Então, o concorrente daquela indústria hoje não é mais a região dele. Cara, é o cara da China que tu compra no AliExpress, na Shopee, na Shein. E se ele não tiver no digital também, ele está sendo engolido por essas marcas ou por esses vendedores dentro dos marketplaces. Então, ele precisa se posicionar de alguma forma, sabe? E de clientes e marcas assim que você tem visto que tem tido bom sucesso, principalmente nessa camada que você estava comentando, né? Dos conflitos dos canais, assim. Quais igual você comentou, né? Da pessoa que está com receio ali de digitalizar, expandir através do e-commerce. O que você enxerga de boas políticas, né? Você comentou do preço. Tem outras formas que você tem visto? Acho assim, o primeiro ponto, assim, para quem tem um pouco mais de receio em relação ao conflito dos canais, é ter uma política de preço muito clara. Se você for trabalhar com a mesma marca, né? Então, sou um fabricante, não vou trabalhar com outra marca ou algo nesse sentido. Então, define uma política de preço bem clara e deixa isso claro para toda a tua cadeia ali, para todos os teus canais. Tem uma política de preço e ela segue dessa forma. Uma outra coisa interessante que eu vi alguns cases nossos, por exemplo, o pessoal da Molecada, que eu lembro que eles fazem isso. Uma indústria de 30 anos, todo o modelo deles, né, foi baseado, né, em representante, mas eles criaram, por exemplo, uma coleção vai para o site e a coleção que os representantes trabalham é totalmente diferente daquilo que está no site. Então, são estratégias diferentes de produtos para canais diferentes. Então, é uma estratégia que, principalmente a indústria de têxtil acaba adotando também para às vezes, equilibrar esse conflito. O que tu trabalha, o que tu já vende há 30 anos,
vai continuar sendo feito. E é legal até um insight para mudança de coleção, né? Então, por exemplo, você validou no digital, você pode virar com mais força lá pro representante, ó, isso aqui foi bem, vende isso, agora a gente vai lançar uma outra para validar. Justamente. Uhum. É isso que eu falei dos dados e da informação, de você conseguir ter um tempo de resposta mais rápido. O digital possibilita que a indústria valide e que depois ela até dissemine aquela estratégia que funcionou para os outros canais. E aí você pode acelerar, né, aquele resultado, porque o produto já está validado, porque o produto já funciona. Tem um case bem legal nosso de móveis também, que eles trabalham com duas marcas, então a indústria é uma marca e a loja de móveis é outra. E aí eles fizeram um pouco um contrário, assim, eles tinham um produto lá, um abajur de madeira, assim, que vendia muito bem, eles sabiam que aquilo ali poderia ser acelerado dentro do e-commerce, e hoje não dão conta dos pedidos, assim, sabe? Nossa. O desafio deles está em contratar mão de obra para dar conta da quantidade de pedidos, porque, tipo, já tinha um produto validado ali dentro do processo tradicional da outra indústria, mas que dentro do e-commerce eles viram que tinham a chance de acelerar ainda mais. Animal, hein? E aí, assim, a questão é... teve a briga do representante que não queria que eles vendessem? Teve. Uhum. Mas aí também tem que ter um pouco da audácia e do risco do empreendedor, né? Claro, isso tem que ser medido e calculado, né? Qual que é o impacto que isso pode ter. Mas a partir do momento que tu também viu que tem uma oportunidade ali, tu vai deixar de ganhar dinheiro? Exato. Uhum. Tu vai deixar o dinheiro em cima da mesa, que tem ali por medo de conflitar com o outro, sendo que aqui você também já tem validado e que aqui a sua margem é muito melhor? Então, acho que aí também existe um pouco da audácia e do risco que também tem que ter nesse momento, sabe? Mas eu ressalto aqui, né? Tem que ser bem pensado e bem calculado, né? Pra você não... E pensar, por exemplo, também o que geralmente eu reforço o pessoal. Precisa entender que, às vezes, vamos colocar o gestor, dono, tudo mais, ele coloca e fala, meu público, ele compra dessa forma. Só que ele tá numa outra geração. Tá vindo uma nova geração que, beleza, ele vai pesquisar no Google, ele vai pesquisar no TikTok, né? Ele vai pesquisar no Pinterest. Beleza, canais que você não tá. Então, ele não conhece a sua marca. Ele não conhece, ele não passou pela rua tal para saber que você tá lá. Então, precisa entender que também existe uma mudança geracional que, se ele não acompanhar, a marca vai definhando. Então, a marca, você vai perceber que a marca cada vez mais vai ter menos presença. E aí isso possa afetar justamente no físico, ou, sei lá, a própria venda geral da marca. Então, eu sempre reforço, não é brigar canal por canal. E sim é você estar presente, dar opções de escolha para o cliente e ele saber onde pode te contactar. E aí eu não falo somente o e-commerce, é o WhatsApp, é a parte Google, é os marketplaces, é você ter a parte do e-commerce, mas negligenciar isso, como falar, não, aqui funciona... é um risco de sobrevivência do negócio, sabe? Se tu negligenciar isso hoje em dia, na minha visão, sabe? Não só porque eu sou interessado nisso, mas de fato, assim, sabe? Hoje a indústria, se ela não olhar para a estruturação de diversos canais dentro do negócio dela, e digo até do pessoal que hoje é só nativo digital, também não olhar para outros canais, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que tem que se olhar e entender justamente e adotar, sabe? Porque, por exemplo, um dos, vamos colocar, as objeções é que, sei lá, o e-commerce às vezes é difícil, até mesmo por dar lucro. Acho que tem até aquele caso da CEO, dona da Tokstok. E-commerce não dá lucro e tudo mais. Como que você acaba enxergando isso? Realmente, alguma coisa? É um cenário mais difícil? Como que você vê? Eu acho que e-commerce não dá lucro para quem não se estrutura e não pensa estrategicamente, né? Pelo menos assim, os nossos clientes lá de 2016 estão com a gente até hoje, operando. Então, a gente, claro, já viu alguns negócios quebrar, e aí quando a gente vê é porque a gente viu que alguma coisa da estratégia não funcionou acertadamente. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? De, cara, vender... Por exemplo, indústria. Tu tem que vender o que tu consegue produzir. Se tu vender além do que tu consegue produzir, o que acontece? Provavelmente tu vai começar a demorar para entregar, os clientes vão lá pro Reclame Aqui, a tua imagem vai começar a ficar queimada no mercado. Cara, corre um risco de tu descontinuar teu negócio. Então,
as coisas têm que ser feitas de forma pensada também, né? Então, esse é um risco, Prova por exemplo. social, né? O consumidor vai lá, aí reduz lá drasticamente sua taxa de conversão. Você pode ter um boom, seu produto é muito bom, você vai querer vender, mas se você depois não tiver a capacidade de entrega desse produto, você vai queimar a imagem da sua empresa. E aí é um caminho fadado aí para não dar certo, sabe? Eu acho que, principalmente, né, pensando naqueles modelos de negócio, um modelo de negócio baseado em preço, cara, a tua operação tem que ser muito redonda. Muito eficiente, né? Muito eficiente, muito alinhada, você tem que... Saber comprar, saber produzir. Justamente. Ver linha por linha de custos. Ter o processo muito bem alinhado. Hoje, assim, a gente olha os nossos clientes que trabalham mais com essa visão de preço, né? Posicionamento por preço. Cara, a gestão dele de controle, assim, de processo e de custos é um negócio absurdo, assim. É bonito de se ver, sabe? Mas é o que precisa para o negócio dar lucro e, no final das contas, essa gestão precisa ser feita. Quando é por branding, também precisa ter essa gestão, não é por isso, né? Mas você tem um pouco mais a sua necessidade de concentração, de esforço, ela vai estar nessa construção de brand também, né? Então, e aí você vai conseguir trabalhar com uma margem ao longo do tempo talvez um pouco melhor, mas requer talvez um pouco mais de esforço nisso. E aí a estratégia está nesse aspecto. Quanto que você está investindo em influencer, em criação de conteúdo, em posicionamento, na qualidade do seu produto, nas fotos, na qualidade do seu site, né, na comunicação que você está fazendo. Onde você está presente, né? Com qual frequência. Justamente. Aí vai esse tipo de preocupação. Se você quer construir uma marca, mas não está se preocupando com isso, logo você também vai estar fadado a não dar certo. Então, por isso que eu falo, você tem que ter muito claro qual que é a estratégia do seu negócio clara e qual o posicionamento do seu modelo de negócio e trabalhar em cima daquilo ali. Pô, você falou algo muito interessante, que aí eu acho que vem da mudança da cabeça da gestão da indústria, né? Que nem, essa questão de construir marca e tal, o que acontece na indústria? Você tem uma marca muito relacional, que é o quê? Pô, o Odair ali da marca tal, cara, ele faz uns preços legais aqui pra nossa loja tal, a gente vai conseguir comprar. Então, vai muito nessa relação. Já quando você vai pro digital, você precisa começar a trabalhar não só a marca ali pessoal ali como dono ou o executivo de vendas, né, do negócio. Sim. Você precisa começar a trabalhar a marca do produto, a marca da sua empresa, né? Eu acho que é esse que vem o gap assim na cabeça. Pô, mas como que eu trabalho isso? Como que eu desenvolvo essas partes? Esse é um ponto importante da virada, assim, né, de pensamento da lógica do negócio, né? Que é justamente você entender que você talvez não vai comunicar agora só para um grupo específico de pessoas, né? Mas vai passar a comunicar para o consumidor final. E aí a estratégia é diferente, a forma como que você faz isso é diferente. E aí tem que entender que vai vir todas aquelas camadas que a gente estava falando antes ali, né? Do cliente que vai elogiar, mas do cliente que vai reclamar, da forma com que você vai estruturar esse atendimento interno também do negócio. Então são vários pontos ali que precisa ter claro. Esse é um ponto também que é bem importante, que muda muitas vezes dentro da própria operação da indústria, né? A forma que ela está acostumada a despachar o produto vai mudar totalmente diferente. A forma até que ela está acostumada a armazenar o produto muitas vezes vai mudar. Então, existe essa lógica de mudança lá dentro também que precisa ser implementada e precisa ser organizada. E vocês da Magazord, quando vocês entram nessas indústrias ali, que vocês identificam, o que vocês vão ajudando ali, que vocês vão dando dica, né, para alguns clientes? Esse é um negócio muito legal, assim, da Magazord, que a gente busca dar muita informação, né, estruturar. Tudo isso que a gente está falando aqui é uma conversa que o nosso executivo de vendas, ele tem, sabe, com o cliente. Quando o cliente tem essas dúvidas, quando ele tem esse medo, quando ele tem esse receio, de justamente mostrar para ele que existem caminhos, que existem possibilidades de você estruturar um bom negócio sem criar tantos conflitos e de você também ganhar um dinheiro, talvez, de um canal que você não estava utilizando naquele momento. A gente tenta dar muita assistência para o cliente desse processo. Então, primeiro, ele entender muito bem o produto que ele está comprando e como que a gente vai ajudar ele dentro desses desafios, né? E depois, muito de acompanhar esse cliente. Então,
a gente gosta de ter um acompanhamento muito próximo, né? A gente tem um time de sucesso do cliente hoje que é bem grande, acho que das 400 pessoas que a gente tem hoje, 130 pessoas são só na área de sucesso do cliente, então são pessoas que estão ali, de fato, no dia a dia, fazendo acompanhamento, entendendo o modelo de negócio, entendendo as dúvidas, os receios, os medos, e tentando buscar alternativas, ajudando a buscar alternativas para o cliente se estruturar e trabalhar todos esses desafios. É um trabalho bem próximo que a gente faz nesse sentido, assim, sabe? Cara, a gente sempre se depara com desafios novos, né? Então, a gente também tem que estar estudando, aprendendo e entendendo várias coisas o tempo todo. Mudança de negócio do cliente, né? Tem tudo isso. Só vou dar um recadinho rapidinho antes de você fazer essa pergunta. Se você tá gostando desse conteúdo, cara, não esquece aí de se inscrever no canal da Ciclo E-Commerce, no canal do Raicomcast. Não esquece de deixar o like também, que é importante pra gente. Outro ponto também você enxerga que tem algum tema relevante, né? Hoje a gente está falando da indústria muito baseado no feedback que a galera que vai no nosso Instagram manda. Não esquece de enviar no Instagram, também comentar aqui no nosso canal do YouTube. Pronto. Legal. Você falou dos desafios, né? Eu acho que sempre quando a gente se depara lá na Ciclo, existe os ports, né? Então, cada jornada que o gestor, o empreendedor vai tendo do e-commerce, ele vai passando por desafios diferentes, né? Mesma coisa por lá quando fala tecnologia, como que é? Porque eu imagino que tenha clientes que nem você falou, que começou lá para a parte de vender, pouca maturidade, e agora são clientes com um porte maior, e imagino que a maturidade e os desafios sejam diferentes, né? Como que é essa jornada dele lá dentro? Hoje, dentro da estrutura que a gente tem dentro da Magazord, de acompanhamento do cliente, a gente dividiu o cliente basicamente em 3 fases. A gente tem uma fase hoje que ele lança o site dele, por exemplo, é um cliente que não é uma migração, ele está começando agora o processo digital dele. A gente chama da primeira fase dele de onboarding. O que é essa fase de onboarding dentro do nosso time? É uma fase que vai ajudar ele a sair, muitas vezes, do 0 de faturamento até chegar aos 100 mil reais de faturamento durante o mês. Então, essa é a primeira fase que a gente trabalha com o nosso time. Então, tem um time dedicado a ajudar nessa primeira fase. A segunda fase é o ongoing, que a gente chama, que é fazer o cliente sair dos 100 mil e chegar nos 500 mil. Então, já é um outro momento de negócio dele. Ele já tem que estar... Muitas vezes, agora ele validou o produto dele, entendeu o que vai funcionar dentro da estratégia digital dele. Agora ele precisa estruturar mais investimento em marketing, começar a estruturar outras estratégias de marketing que muitas vezes ele não estava validando naquele primeiro momento. Entender como que ele vai diversificar esse produto, como que ele vai se estruturar para sair de 100 mil para chegar a 500 mil. Que não é só cifrão, né? Não compra é. de produto, produção, justamente. Entrega. E aí, muitas vezes, a gente dá até aquela visão, né? Claro que a gente sempre quer que o cliente fature mais, mas muito com aquele alerta, com aquela visão, cara, produza e fatura dentro do que tu tem capacidade de entrega para te não queimar o teu nome no mercado, né? Depois dessa fase dos 500 mil, a gente vai para uma fase que a gente chama de enterprise, que é fazer o cara sair do 500 mil agora para a casa do milhão, né? E aí também já é um outro momento, que daí vai muito mais de aceleração daquele negócio, porque o cliente já está muito bem validado, e aí é entender o que ele precisa fazer de diferente, o que ele precisa cuidar muito na retaguarda do negócio dele, para ele ir chegando nessa casa e manter isso, né? Legal. Esse é um ponto importante, né? E o que você vai vendo que eles têm as necessidades, por exemplo, de tecnologia? O que você observa que ele cada vez mais precisa de tecnologia, por exemplo, migrando? No começo eu acho que é uma loja funcional, fácil de conseguir administrar, que, não tome tempo dele. Quando vai pro próximo estágio, o que ele já está buscando? E, cara, e quando ele vai bater dos 500 para 1 milhão, 2 mês, o que geralmente está impedindo, o que precisa estar atento? Legal, vamos lá. Acho que na primeira fase ali do onboarding, né, coisas essenciais, como você falou. Tecnologia fácil de utilizar, né, que não seja algo que seja complexo no dia a dia da operação dele, muito porque muitas vezes ele está tocando uma operação da indústria e está tocando uma operação digital que é algo novo dentro do negócio dele. Então a gente se preocupa muito em dar esse suporte e essa ajuda para ele nesse sentido, para que não tenha
uma complexidade muito grande da nossa parte, né, como tecnologia. Uma coisa que a gente ajuda os nossos clientes e que faz muita diferença nesse começo de rampagem é, por exemplo, deixar os nossos clientes com frete competitivo. Como a Magazord hoje negocia tabela de frete para os nossos clientes, isso é algo extremamente importante e que é o que muitas vezes é negligenciado no começo de uma operação, sabe? Porque se importa em deixar o site bonito, ou se importa, às vezes, em gastar um monte com uma produção lá extraordinária de foto, que é muito importante também, mas esquece que tem que ter um frete competitivo, que se então, ele não no tiver... caso, o cliente ele não vai, tipo, caçar as transportadoras para negociar. O próprio Magazord Hoje a gente já negocia a tabela de frete com as transportadoras, porque o que a gente faz hoje? A gente pega o volume de vendas dos nossos clientes e barganha para que a gente consiga deixar os nossos clientes competitivos. do que ele ir lá sozinho Justamente. no começo e não consegue. Ele vai Isso entrar faz lá com uma diferença, tabela. né? Ele vai começar com uma tabela de frete padrão da transportadora e até ele conseguir ganhar uma rampagem, muitas vezes com aquela tabela padrão ele não fica competitivo. No nosso caso, a gente consegue deixar o cliente já competitivo nesse começo inicial, sabe? Com a nossa tabela de frete. Boa. Isso ajuda bastante nesse processo de rampagem inicial, tá? Bastante, que é o primeiro ou segundo maior motivo para não conversão, né? Frete, tempo de entrega, né? Então, é uma coisa legal. Aí um outro ponto que a gente ajuda muito também é a parte de pagamentos. Então, hoje, por exemplo, dentro da nossa possibilidade de checkout, além de a gente conseguir boas taxas, por a gente ter o nosso próprio meio de pagamento também, fazer com que o cliente chegue lá no checkout e tenha a possibilidade de fazer a compra além do tradicional, né? Do boleto, Pix, cartão. Conseguir também fazer a compra com 2 cartões de crédito, pagar uma parte no boleto, uma parte no cartão, usar Pix parcelado, fazer a compra já pelo NuPay, por exemplo. Então, são diferenciais que também ajudam no processo de conversão, sabe? E um diferencial que não é tecnologia, mas que ajuda muito, é o nosso acompanhamento do sucesso do cliente. Do nosso time de sucesso, Isso sabe? daí é verdade. Tem os projetos lá. Eu vejo os nossos clientes em comuns, né? Os clientes comuns a gente se envolve na equipe, é bastante isso. E aí, quando ele vai para o último estágio, por exemplo, ele tem algum ponto? Vamos lá, uma coisa que a gente também foi amadurecendo, né? Conforme os nossos clientes foram crescendo, a gente também foi tomando maturidade de tecnologia. Hoje, algo que ajuda muito os nossos clientes, que são esses clientes lá, enterprise já, por exemplo, que a gente colocou no mercado é, por exemplo, eles terem aplicativo da própria marca. Porque esse cliente que já tem uma base grande de clientes, agora ele quer trabalhar a retenção. Sim. Então, ele precisa trabalhar, na verdade, a retenção hoje dentro do negócio dele. E o app hoje vem sendo algo muito significativo para os nossos clientes, sabe? Ter o app da sua própria marca. A gente tem uma média lá que os nossos clientes que usam app tiveram 33% mais de faturamento do que os clientes que não. Porque eles conseguiram trabalhar justamente essa retenção de cliente. Um push notification é nada. Zero de custo. Zero de custo para a base de clientes que tu tem, sabe? Então, isso ajuda muito na retenção, na recompra, e que é um custo muito baixo para te trabalhar a base de clientes que tu já foi construindo nessa jornada, sabe? Isso é bem legal. Boa. Um outro tema que, tipo, geralmente é sempre não dizer um desafio, mas aí você tem um tipo de dúvida dos gestores e eu vejo, às vezes, por motivos errados, que é o que você comentou lá da migração. Então, a gente tem 2 cenários. Tem a operação que precisa migrar e está postergando e perde dinheiro, e ela não faz o cálculo anual do quanto que isso está deixando na mesa. E outros que vão migrar, mas por motivos, às vezes, errados. Tá? Quando você olha para essa parte, qual que é você vê, por exemplo, qual que é a análise que precisa ser feita quando, sei lá, que precisa para pensar em uma migração, porque todo gestor tem meio que quase que trauma quando vai falar migrar. Né? O que ele deve olhar, quando que é o melhor momento, o que ele deve se atentar, por exemplo. Eu acho que quando o gestor de tráfego for acompanhar, né, e for analisar e até orientar, né, o seu cliente em relação a isso, acho que primeiro olhar o conjunto da obra. Né? Tipo, no sentido assim, vai migrar de plataforma, mas quais são as vantagens que ela vai trazer para o negócio? E aí, quando eu falo de Magazord, que a gente entra num modelo que a gente trabalha de uma forma bem diferente hoje do mercado, que é entregar esse ecossistema de solução, que é entregar, por exemplo, frete competitivo.
para um gestor de tráfego, para quem, né, tá buscando aumentar a conversão de um site, se o cara não tem frete competitivo, você sabe que você vai sofrer muito para vender, para ajudar o cara a vender. Exato. Então, se a gente consegue ajudar nisso, é um ponto que a gente olha e incentiva os gestores de tráfego a olhar. Quanto que a gente vai conseguir deixar esse cara competitivo? Um outro ponto que a gente se preocupa muito, assim, é tempo de carregamento do site. A gente tem uma preocupação muito grande porque isso é um impacto significativo, assim. A gente já viu em muitas migrações que a gente fez de melhorar ali 2 segundos, 3 segundos de carregamento no site, o quanto que sem investir né? mais Taxa de nada, conversão, né, R$1 a mais, trouxe mais de faturamento para o cliente. E que muitas vezes isso é negligenciado. Então, a gente tem um cuidado muito grande em deixar os nossos sites com uma performance de tempo de carregamento, com organização e estrutura para ter um ótimo SEO, sabe? Então, isso são coisas que também precisam ser analisadas. E esse conjunto da obra. Acho que o melhor tempo para migrar é o tempo que você vê que aquela plataforma já não está mais dando o suporte necessário para o crescimento do negócio, que você está estagnado e que você também não tem ajuda, né? Então, a partir do momento que você precisa de um suporte, precisa de alguma informação, precisa de alguma melhoria, ninguém te dá atenção, acho que também é o momento de você analisar esse... Basicamente olhar 2 itens, né? Tipo, você olha a taxa de conversão, vê o quanto que tá afetando, porque eu acho que ele vai passar por 2 problemas. Ou ele vai migrar por uma questão de performance, sei lá, carregamento, tá dando pós-checkout. Então, tudo que vai afetar a parte de vendas. E tem um outro lado que ele vai afetar tempo. Às vezes é difícil gerenciar, demora muito tempo, então ele acaba migrando por causa disso, tá? Olhando tecnologia de e-commerce com várias inovações que estão vindo, tem IA, tem várias coisas. Para onde que está andando esse segmento de plataforma? O que elas estão olhando para frente para trazer para os clientes? Legal. Acho que um ponto muito significativo, assim, que é uma coisa... Hoje lá dentro da Magazord a gente tem uma estrutura de inovação, né? Que a gente está sempre olhando o que pode ser feito de novo e qual a base, né? Para novas tecnologias, novas funcionalidades. Acho que vai ter uma tendência muito grande de a personalização da compra, então acho que isso é um ponto bem importante. Mas eu gosto de dizer, sempre quando a gente vai discutir essas coisas, qual que é o futuro? Eu gosto de dizer que o futuro é o básico bem feito. Porque, arroz com feijão. Porque assim, ainda tem muita gente não fazendo o básico bem feito, sabe? Que é ter tudo... as coisas básicas de um e-commerce para ele performar, que é ter frete competitivo, um site rápido, e aí pensando no lado do próprio cliente, né? Ele ter uma boa estratégia de preço, de produto, saber se posicionar, ter uma boa agência que vai entender, sabe? Todos esses aspectos hoje são coisas essenciais que ainda tem muito negócio, tem muito e-commerce que ainda negligencia e não olha muito bem todos esses aspectos. Mas acho que do ponto de tecnologia, uma coisa que eu cito aqui, por exemplo, os aplicativos, né? Ter o aplicativo da sua marca é algo que vai crescer bastante. Eu acho que a compra por aplicativo, ela tá crescendo e vai ter um impacto cada vez maior. Acho que a inteligência artificial, ela talvez não vai estar tanto no processo de compra do cliente final, mas muito dentro do impacto na experiência de compra. Por detrás, né? Por trás. Por exemplo, a gente tem uma melhoria que a gente fez muito significativa usando inteligência artificial na Magazord, que é a busca. Né? Quando você vai buscar um produto dentro da plataforma. Que tem plataforma que, cara, tu tem que digitar a palavra igualzinha que tá lá na descrição do produto para ele te trazer a recomendação do produto. Não tem nenhum tipo de inteligência ali por assemelhação, algo nesse sentido que não, digitou lá alguma coisa com 2 S, era com C, sei lá, e trouxe aquilo que de fato ele estava procurando, sabe? Então, isso é uma preocupação que a gente já trouxe, já implementou, e isso ajuda no processo de conversão. Por exemplo, no nosso antifraude, ele é um antifraude hoje todo baseado em IA, que analisa mais de 160 itens diferentes, num processo, de uma experiência, de uma jornada de compra, para avaliar se aquela compra corre o risco de ser uma fraude ou não. Então, acho que são nesses aspectos que a inteligência artificial vai ajudar, sabe? Hoje já existem algumas coisas para cadastro de produto, que é legal e que também vão sendo implementadas ao longo do tempo, sabe? Legal. Do e-commerce eu vi que acho que o varejo online deve estar o quê? 11% de participação. Isso. Onde você enxerga que vai poder chegar? Assim, eu acho que se a gente for pegar o parâmetro, né, de outros países, né, que a gente sempre se compara muito com os Estados Unidos, né?
Estados Unidos hoje acho que está chegando nos 20%, entre 20% e 30% aí, né? Nesse número. Eu acho que tem margem para a gente crescer nesse sentido e chegar próximo aí dos 20%, bem significativo. Todas as tendências dizem que o Brasil é um dos países onde a gente vai ter essa aceleração da digitalização, assim. Eu acredito muito nisso, porque a gente é um país que tem uma adoção muito grande do digital, rede sabe? social, tudo isso. O brasileiro passa muito tempo, né, dentro eu ia citar por que são esses fatores do porquê que a gente vai ter essa aceleração e por que eu acredito que a gente vai chegar próximo a esses números, assim. A gente é o terceiro país que mais passa no tempo de tela. O que? Índia? Não, é o Quênia e a África do Sul. Antes da gente. Daí vem o Brasil, que é com o maior terceiro tempo de tela. A gente passa quase 4 horas na frente da tela diariamente, em média. Então é muito tempo. Um outro fator que é muito legal hoje todo mundo consegue ter acesso a um smartphone. E um smartphone Wi-Fi, tu pode comprar online. E aí tem um fator muito legal que eu acho que ajuda muito também, que com a pandemia acelerou, que é a logística. Hoje você consegue enviar um produto para basicamente todas as partes do país de uma forma competitiva, assim, sabe? De uma maneira interessante, que deixa competitivo e deixa interessante para o cliente comprar pela internet. Vou dar exemplo. Hoje a gente consegue trazer um frete, produtos assim de R$ 8, R$ 7 de Santa Catarina para São Paulo. Cara, é o menos que um custo de um delivery dentro da cidade de São Paulo. Sabe? Então isso deixa competitivo e também torna interessante para o consumidor final. R$ 7 ou que o lojista embute esse frete lá no produto e faz um frete grátis. Né? Nem sente. É menor que o estacionamento do shopping. Então, incentiva o cliente a comprar. Um outro ponto é a nossa capacidade de comunicação. A gente fala uma língua a mesma língua no país todo. Então, isso facilita muito a comunicação. Para vocês que trabalham com marketing, pensa ter que trabalhar com 3, 4 línguas diferentes dentro de um país para vender, sabe? Então, a massificação da comunicação, ela é muito fácil no Brasil. Se você vai fazer um anúncio para vender no Rio Grande do Sul, a pessoa lá em Rondônia também vai entender e muitas vezes também vai poder comprar aquele mesmo produto com base naquele mesmo anúncio, sabe? Então, acho que isso facilita e mostra o potencial que a gente tem de crescimento e dá impulso para isso, sabe? E também com a maturidade que a gente tá ganhando e tá aprendendo. Cada dia mais a gente tá aprendendo a lidar, né, com o consumidor digital, sabe? Olha o Sofá na Caixa, por exemplo. Pô, é animal esse daí, cara. É um negócio super diferente, total, baseado, é a indústria vendendo pro consumidor final, com um modelo que ela entendeu o que precisa ser feito para vender aquele produto na internet, né? Um negócio totalmente digital, que entendeu o contexto da cadeia como um todo. Pô, legal. Pensando na Magazord, qual que é o foco dela agora para frente? O nosso foco hoje, por ser uma empresa que está em crescimento, é conseguir levar o nome da Magazord ainda para todo o Brasil, sabe? A gente está muito... hoje a nossa concentração de clientes ela é muito grande no Sul. Nossa, eu vou te falar, é muito forte, hein? Porque toda vez eu coloco lá, é uma marca de moda, colocou a letra G e já esquece. Magazord. Fé Maria. No Sul, assim, a gente está muito, muito bem posicionado, assim, com a nossa solução. E agora a gente está com esse desafio de expandir aqui em São Paulo. Então, esse ano foi o ano que a gente começou a ter o nosso modelo comercial sendo colocado aqui, que é um modelo de venda a campo, de ir lá visitar, conhecer a indústria, ir lá conhecer a produção, né, do empreendedor, entender como é que ele está fazendo. Por isso esse trabalho até que eu falei, né, de a gente ajudar a discutir, entender, porque a gente vai na empresa do empreendedor, sabe, para entender. Legal. E aí rola essa discussão, rola essa conversa. Então, a gente está... A missão desse ano é a expansão aqui em São Paulo. A gente já começou no final do ano passado no interior. Então, a gente começou lá trabalhando na região de Presidente Prudente. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Muitos clientes... olha que legal. Muitos clientes em Birigui, uma cidade que é polo, fabricação de calçado infantil. Então, a gente está ajudando muito a indústria... Verdade, a Clink é lá, né? A Clink é lá. Que é a indústria de calçado infantil, que... cresceu ao redor dessas grandes marcas, dessas grandes indústrias. Tem muita indústria de calçado infantil lá e que agora, elas já, de certa forma, elas já estão no digital, assim. Mas uma coisa que é muito legal da Magazord, que apesar de a gente ter a estrutura hoje para ajudar os nossos clientes a vender no marketplace, assim, do nosso GMV, do que a gente vende, né, de volume de vendas, hoje só 20% é em marketplace. 80% é ajudar o nosso cliente a vender no site próprio.
E aqueles que têm maior sucesso, o que você coloca como que foi o fator decisivo? Acho que o fator decisivo, assim, para eles terem maior sucesso foi, de fato, eles entenderem muito bem o produto que eles vendem, terem um controle da cadeia e, claro, ter uma boa tecnologia que ajudem eles a, justamente, a estruturar todos esses pontos que é importante para vender. Que é deixar ele competitivo em frete, ele ter bom meio de pagamento e ter site bom e ter as opções ali de estruturar se ele quer vender no marketplace, ele tem a tecnologia para aquilo ali. Ele não ter que gastar um tempo valioso do negócio dele, do que ele entende que ele faz bem, que é produzir o produto dele, para ter que integrar um monte de solução separadas para ver se aquilo ali dá certo, se aquilo ali funciona, ter 4, 5, 6, 7 suportes diferentes, ter que fazer a integração de tudo aquilo ali, o tempo que ele gasta com isso, que ele pode dedicar de fato para a estratégia do negócio, para a operação dele, é muito valioso e eu acho que isso a gente ajuda muito bem os nossos clientes a economizar esse tempo, sabe? Legal. O foco, por exemplo, quando você vai pegar essas operações agora de São Paulo, tem um objetivo, por exemplo, sei lá, qual que é o perfil de cliente que vocês estão olhando? O nosso foco hoje é muito a indústria da moda, né? Que é onde a gente tem muito cliente, a gente tem muita referência, muito case legal, assim. A gente tem muito cliente do segmento de móveis, a indústria moveleira. A gente conseguiu virar a chavezinha desse segmento. Aproveitando, pegando esse da indústria moveleira aí, que é um desafio que geralmente quando eu converso com algumas operações é sempre o desafio principal, que é a logística. Tipo, justamente. A gente está falando sobre produtos grandes, né, pesados, não é transportar esse copo. Sim. Como que é isso? Como que você enxerga? Até para conseguir vender, né? Vender, vende. Mas para que realmente seja competitivo e consiga, né, transitar. Vamos lá, aí entra muito aquilo que eu comentei anteriormente, de pensar o produto, né, e pensar a estratégia que você vai ter. A gente começou a atuação de venda de móveis, né, de ajudar os nossos clientes a vender móveis pela internet, numa região lá de Santa Catarina, chamada São Bento do Sul, que é um polo moveleiro lá, era um polo moveleiro muito forte na parte de exportação, então a indústria era muito baseada na exportação, só que agora meio que esse mercado, para eles, deu uma murchada, e eles começaram a buscar algumas alternativas. E aí a gente começou a atender uma outra indústria que, né, veio até a gente também começou a prospectar, e o primeiro desafio que ficou claro pra gente foi justamente transporte. Como é que a gente vai transportar esses produtos? O que a gente começou a entender, né? Primeiro, produto móveis tem que ser móvel desmontado. Aquele móvel que o cliente vai chegar na casa dele e ele mesmo vai montar, ou vai ter alguém que ele vai chamar lá e vai montar para ele. O segundo ponto foi, a gente tinha uma proximidade muito grande com as transportadoras, né? Por a gente já negociar, Então a gente começou a também ter esse trabalho de aproximação e conversar, a gente está tentando abrir o polo moveleiro lá, vai ficar concentrado primeiro naquele local lá, então a ideia é a gente criar um volume de indústrias que vai ter um volume de carga para vocês trabalharem lá, para justamente ficar mais competitivo. E a gente também buscou na parceria um investimento, uma aposta deles nesse sentido de confiar no nosso trabalho e confiar que a gente iria conseguir fazer a chavezinha virar, né, nesse segmento. Então, acho que esses foram os primordiais, assim, os pontos primordiais de ter cuidado. Entender muito bem que o móvel que tinha que ser um móvel desmontado, que é um perfil de carga menor, né? E que o transporte precisava ser competitivo. Então, a gente foi negociar com as transportadoras. Então, né? conseguiu. E aí, também, depois, conectar esse pessoal com a estratégia de marketing, com as agências, com o pessoal para fazer o negócio performar, né? Mas aí, por exemplo, quando não tem como desmontar com uma geladeira... Aí tu tem que analisar, né, a possibilidade que tem na região de transportadora. Hoje a gente tem transportadoras que tem perfil de carga grande. Por exemplo, Vipex é uma transportadora que trabalha com um perfil de carga com produtos grandes. Então, vai depender da região que ela atua, né? Só que assim, você tem que entender que você que vende um produto que tem esse perfil e quer vender pela internet, você tem que entender que o frete vai ser caro, né? E aí, justamente, como que você vai vender valor daquele produto que você está vendendo, daquilo que você está colocando no mercado, como você vai precificar. Tem que reduzir a objeção, né? Justamente para ele pagar aquele frete que vai ser um pouco mais caro. É desafio, né? Porque você tem o custo, aí você tem o tamanho, que é o Brasil, né? Justamente. E você tem em relação à qualidade, às vezes, do caminho, né? Mas é uma coisa que é legal, assim, que a gente... Como a gente está estudando e está sempre buscando parceria com transportadoras,
Por exemplo, no começo do ano passado, no começo desse ano, na verdade, a gente fez um movimento de entrar no polo moveleiro de Arapongas, no Paraná, que é o maior polo moveleiro do Brasil hoje. E a gente, em buscar entender aquele mercado, a gente foi lá e começou a entender quais eram as transportadoras que estavam lá. E é legal que tu vai encontrando transportadoras que elas vão se especializando, né? Então, a gente encontrou muita transportadora especializada em móveis, já porque era característica da região. Mas, essa transportadora aqui só leva para o Rio de Janeiro. Essa transportadora aqui faz sul do Brasil. Essa transportadora aqui faz sudeste. E aí você vai justamente conversando e entendendo as características para ajudar o cliente a ter essas possibilidades. Sim. Esse é um trabalho legal que, pensa, se você é um empreendedor, tu é uma indústria de móveis, agora tu vai montar a tua operação de móveis, tua plataforma não te ajuda com a parte de transporte, cara, quem vai ter que correr atrás de todas essas transportadoras é tu. E é difícil, né? E Você é vai difícil, começar, sim. como é que você vai falar, faz tudo competitivo? Quantos que você vende por mês? É difícil vendo ser 2. No Google você não encontra essas respostas aí. Qual que é a transportadora que... Justamente. Uma coisa que a gente tem lá dentro da Magazord que é legal, que é um trabalho que a gente faz, por exemplo, eu vou abrir uma região, que nem a gente abriu São Paulo esse ano. A gente fez um estudo de inteligência de mercado. Para justamente entender quais são as características da região. Por exemplo, a gente está começando a atuar agora recentemente lá na região de Franca. Né? Lá a gente sabe que é muito forte o setor calçadista. Sim. Então eu tenho que entender muito bem do que esse pessoal precisa. Uma das nossas regionais, por exemplo, que a gente está posicionando é Porto Ferreira, que é cerâmica. Então, preciso entender, ver as transportadoras que tem lá, é um perfil já de carga diferente. De cuidado. Que é de cuidado, sensível, não é toda transportadora que leva. Tem transportadora que cobra seguro, risco, essas coisas assim. Então, eu também tenho que entender por trás o que eu preciso ter estruturado para levar a operação e vender um produto que faça sentido pro É importante cliente. até porque, por exemplo, quando você vai, do que a gente comentou do assunto episódio, né? Industrialização para cá, você precisa pensar no digital e pensar em tudo que envolve ele. E aí esse know-how, às vezes, ele não tem. Ele não tem o know-how, tipo, beleza, qual que é a melhor tecnologia, qual que é as transportadoras, beleza, qual que, sei lá, ferramentas que vai ser utilizado, qual que é o parceiro que vai conseguir conectar para a parte de tráfego. Que nem eu tava comentando Não de tem. fraude. Tipo, se você não tem um Lógico. antifraude dentro do e-commerce, é absurdo. É um risco muito grande. O que você pode ter de... A gente pode falar o nome da marca, mas você lembra quando a gente entrou na marca lá, era 60 pau por mês de fraude, que era entregue de produto? Nossa, tem vários. Até hoje tem vários. Por exemplo, quando você vai lá para a parte de... Eu conversei, acho que semana passada, com um de bebidas. Meu, acho que praticamente 80%, 90% da venda era fraude. Nossa. Beleza. Tipo, Hoje na Magazord a gente não lança cliente sem antifraude. É uma regra, uma política nossa, sabe? Então, Não, a indústria ser não que- tem essa noção de que vai ter gente tentando cometer Sim, fraude dentro. Se não é justamente. gente, é robô. É meio que cortar o caminho, né? Porque às vezes ele não tem o know-how, precisa meio que saber, tá, legal, conectar com quem consiga facilitar esse processo. Que já não é fácil. É. Você tem o digital, beleza, o cara lá da indústria, beleza, ele compete com meia dúzia ali do lado dele. Aí vai pra internet. Ele acha que compete com os mesmos 6. Não, tipo, esquece. Nem é os mesmos 6. É outro. O desafio que a gente tem, assim, principalmente nessa abertura de mercado, mas quem que é o cliente referência que tu tem aqui na minha cidade? Eu até oriento, cara, assim, ó, não é a cara daqui da tua cidade. Qualquer empresa que eu atenda no Brasil, ela hoje é tua concorrente, né? Porque o mercado digital, ela não é baseada em localização. né? Mas vamos colocar, esses sistemas parece bem simples. Você tem gestor que é muito experiente, né? Dá Que vontade de acompanha a fazer um gente, recorte fala, na não, cabeça, né? não, pô, beleza, isso aqui parece óbvio. Não, gestor, tipo, tem gente na indústria ainda que tem um caminho ainda mais ser maduro. Não, e é que a gente Sim. aconselha o gestor, principalmente, às vezes ele tá numa movimentação de carreira que ele vai para uma marca onde a diretoria, o empreendedor lá, agora vai ter o e-commerce. E aí ele precisa aprender a se comunicar com esse cara que não tem essa cabeça ainda de você com uma bagagem de e-commerce, vai precisar educar, vai precisar, sei lá, mostrar conteúdo, várias coisas, né? E mesmo assim, às vezes não rola, não. É, às Eu acho que, por exemplo, a partir do momento que eu sempre falo pra eles, quer fazer o e-commerce implantar, dar certo, você pode acreditar ao máximo, mas vem lá de cima. Sim. Se a diretoria não acredita, você tá com as mãos amarradas e, olha, é questão de tempo de você sair. Sim.
Porque você não vai conseguir fazer muita coisa. Se eles não tiverem abertos, você pode pensar da melhor forma. Não vai vingar. Se for ter e-commerce por e-commerce, cara, é difícil a estratégia que vai dar certo, assim, Pô, sabe? tinha operação que eu conversava que tinha tudo. Tinha consultor, tinha equipe e tudo mais. Fala, não, é pra ficar aqui, Não faturando... não é prioridade. Mas Sim. tá faturando... Ah, os 60 aqui, tá bom. E consultor fala, mas então pra que o consultor? Pra que gastar tudo isso? Ah, não, é só pra ter o catálogo lá. Não é... Aí não dá, né? Aí é jogar dinheiro fora. Por isso que muitas vezes, às vezes a gente tem lá as pesquisas. Pô, é mais de 2 milhões, tal, não sei o quê. Mas quando você pega a fatia, 90% disso já tá quase pra morrer. Não vai vingar. Foca, né? Sim. Não vai crescer. Aí, beleza, você se concentra em poucos. Ainda assim, é uma competição, é Claro. competitivo e tudo mais. Mas ainda se fosse mais maduro como os Estados Unidos, como fosse China Sim. e tudo mais... China é aí você bizarro, vê. né? 50%, né? É Acho mais que 50%. Nossa. Mais de 50? É. Nossa. E por isso que eu ainda falo que existe muito espaço ainda para o próprio revendedor dentro da internet, né? Porque hoje o grande medo do revendedor, né, é que a indústria está indo para o digital e vai tirar meu espaço, vai tirar meu mercado. Mas assim, existe tanta gente ainda fazendo um trabalho ruim no sentido assim de atendimento ao cliente, de que o revendedor que faz um bom trabalho, né, que tem uma boa estratégia, que é um ótimo comprador, sabe fazer boas negociações. Cara, ele pode ir lá naquela indústria que tá vendendo no digital, montar uma estratégia, comprar produto e vender, que ele ainda vai conseguir vender produto, sabe? Sim. Porque a demanda é muito significativa, sabe? A gente tem... muita. Tem bastante Acho que é um demanda. mercado interno bom, né? O nosso mercado interno, ele tá comprador, sabe? Então, se você se posicionar, tiver uma boa estratégia, mesmo que você seja um revendedor, cara, tem muito espaço, assim. A gente atende muita loja, por exemplo, de casa e construção, que é chuveiro, torneira, essas coisas assim, que a grande maioria é revendedor. E assim, o segredo desses caras, eles serem bons compradores. Eles estarem lá junto com a indústria, que é a indústria que também tá lá se posicionando, também tá no digital, mas ele tem uma boa negociação, ele tem uma diferenciação, ele entende da precificação, da política de preço daquele fornecedor dele e sabe trabalhar com aquilo e consegue vender. Ele ganha e perde em alguns lados. Por exemplo, ele perde porque, beleza, ele é mais commodity ali, só que eu vejo que ele ganha porque ele é um mercado com menor maturidade digital. Se ele fosse para um mercado, por exemplo, de moda, ele teria mais problema. Porque o pessoal tem mais maturidade. Os outros, ele não tem tanto. Então, você pode ter indústria, mas se você olhar os seus competidores, você vai ver que ele não trabalha digital ou trabalha fracamente. Então, você tem uma oportunidade num problema. Por exemplo, tem, que nem você comentou, né, do mercado de moda, né? Às vezes tem menina no Instagram e TikTok que ela tem seus 100 mil seguidores, ela monta a marca dela própria lá, ela faz faturamento de grande loja, cara. Sim. Porque ela sabe trabalhar aquele meio pra... E de empresa que tá há anos, às vezes, no mercado. Aí fala assim, mas como isso? Eu acho que a indústria tem que prestar atenção pra isso, porque é esse tipo de negócio que vai começar a pegar o share deles de mercado. A pequena pessoa ali que tá produzindo conteúdo entende do canal e, cara, monta a marca própria. Porque ele tá pensando, tipo, beleza, sou mercado de moda, eu vou competir com, sei A lá, Zara. com a Zara, com a Animal, não sei o quê. Aí daqui a pouco tem, beleza, o influencer ali que tem a marca dele, Sim. que tem a audiência e vai vender. Eu acho que isso é... E aí é onde tá o grande desafio, principalmente da grande indústria, né? E que às vezes tem esse momento... até não é só da grande, mas da média também, que não tá conseguindo muitas vezes acompanhar esse movimento do próprio direcionamento de onde está a audiência do consumidor final, né? A minha audiência tá... Aonde que está sendo construída essa audiência agora? Basicamente, hoje a gente tem isso nas redes sociais. Exato. Né? Então, como é que ela está aproveitando disso, seja para o seu e-commerce, seja até propriamente para o seu negócio tradicional, sabe? Mas hoje, essa conexão que a rede social com a audiência que ela constrói, que está sendo trabalhada, se ela saber explorar isso para uma camada de consumidor que vai consumir ali diretamente, que já quer um resultado mais rápido, que viu aquela marca, já ouviu falar, mas não consegue muitas vezes comprar porque não tem um canal digital estruturado, ele vai procurar isso Mas para você ver, né? Concorrente, sabe? Tem uma forma de você introduzir na indústria também. Tem uns amigos nossos em comuns que ele tem uma marca de chocolate premium. E eles lançaram o e-commerce e tal.
Só que eles têm a revenda lá, com o grande mercado, com as redes, né? Só que o que fez esse grande mercado, esse representante comercial comprar? Não foi quando eles fizeram a campanha de conversão. Quando eles fizeram uma campanha com um influenciador popular que tá na boca de todo mundo. Aí vem lá o representante, pô, você tem o chocolate da fulana de tal? Que eles reconhecem assim, estão pedindo lá na loja. Sim. Então... eu criar demanda pro off, né? Você precisa criar demanda pro off. Eu vejo muito que o papel da indústria é criar demanda, né? O varejista, a gente vê ele captando muito bem a demanda, mas o principal ponto da indústria é gerar demanda, no final das contas. Exato, porque aí o pessoal compra mais dele. Seja desenvolvendo produto novo, ou até mesmo a ação de campanha de marketing, né? E aí é onde que tá esse poder que a indústria tem nas mãos, sabe? De coletar essas informações, de ter os dados, de ter informação e transformar isso em produto, estratégia, né? E aí, se ela conseguir trabalhar isso de uma forma inteligente, ela vai crescer todos os canais, na verdade. Boa. Isso aí. Fechado, Odair. Cara, brigadão. Deixa aí o seu recado final aí, com quem entra em contato com você, com a Magazord. Foi um prazer, viu? Meu, prazer é meu aqui. Obrigado pelo convite. Aproveitei essa oportunidade de estar aqui em São Paulo. Quando a gente for lá no Sul visitar. Estão super convidados, né, para ir lá para Santa Catarina, conhecer a nossa sede lá também. Para quem, né, tá pensando aí, é da indústria, né, e tá querendo abrir seu e-commerce, ou você, gestor de tráfego, né, que atende aí um e-commerce que é a indústria, a gente tem muito know-how, muito conhecimento mesmo para ajudar, para poder compartilhar. A Magazord hoje é uma solução que busca atender, né, todo o ecossistema do que a empresa, a indústria precisa para vender pela internet. Então, ajudando tantamente com essa parte de frete, meio de pagamento. O ERP também, né? O ERP nativo na plataforma, o que ajuda bastante. As integrações com os marketplaces também. Tudo numa única solução para que o empreendedor possa investir o tempo dele naquilo que ele é bom, que é o produto dele, e a gente concentrar na tecnologia que é ao nosso lado. Pô, legal. E como que entra em contato com vocês? Cara, no site da Magazord, magazord.com.br, nosso Instagram também, Magazord Commerce, também vai ter bastante coisa lá. A gente tem nosso canal no YouTube, tem bastante case de sucesso lá, então é bem legal lá poder acompanhar todos esses canais aí. Fechado. E aí, Alan, quer dar um recado final? Bom, faz aí o call to action pra gente. Se chegou até aqui, siga o podcast. Porra. Podcast call to action de venda. Quem chegou até o final do episódio é pra vender. Tem que vender. Não, se você tem algum problema na sua operação, precisa escalar vendas, adquirir novos clientes, vender mais vezes para a própria base, entre em contato com a Ciclo. Lá a gente vai ter um time de especialistas que vai entrar em contato contigo, fazer um mapeamento, entender suas dores e buscar a melhor solução aí para te ajudar a vender e ser mais um dos nossos cases, né? E também comente aqui que os hosts deixaram o convidado falar, né? Não é o Felipe que fala muito. Exato, deixa um comentário para ter gente novo. Tem sorte, então. Fecharam, então. Obrigadão, pessoal, e até o próximo episódio. Até mais. Valeu.